Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo num estudo clínico fascinante que investiga algo bem específico sobre o tratamento da fibrose cística. O que acontece nos primeiríssimos minutos logo depois de usar a medicação e como vamos ver, esse timing pode fazer toda a diferença. Para quem convive com a fibrose cística, a gente está falando de uma realidade onde algo tão automático para nós, como respirar, se torna uma luta constante, de todo dia. É justamente essa batalha que dá a dimensão da importância da pesquisa de hoje. Para entender o problema, a gente precisa conhecer o grande vilão da história. Um muco que, por causa de uma alteração genética, é muito mais espesso e pegajoso do que o normal. Ele vai se acumulando, bloqueia as vias aéreas e cria o ambiente perfeito para infecções e inflamação crônica. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar pelo desafio da doença, conhecer as ferramentas de tratamento, entender a pergunta crucial que motivou o estudo, ver como o experimento foi feito e, claro, desvendar os resultados surpreendentes e o que eles significam na prática. Vamos começar então pelo desafio central, né? O dia a dia de quem tem fibrose cística é basicamente uma luta constante contra esse acúmulo de muco. O objetivo número 1 é sempre manter as vias aéreas o mais limpas possível para conseguir respirar melhor e evitar complicações mais sérias. E claro, para essa batalha, existem armas. O estudo que a gente vai analisar hoje coloca 3 delas frente a frente, quase como competidores num ringue. São 2 medicamentos inalatórios e um dispositivo de fisioterapia. Vamos conhecer cada um deles. De um lado, a gente tem a dornase-alfa, ADNase. Pensa nela como se fosse uma tesourinha molecular, super precisa, que vai lá e corta o DNA que deixa o muco grosso, tornando ele mais fluido. Do outro lado, a solução salina hipertônica. Ela funciona de outro jeito, como um ímã que atrai água para as vias aéreas, hidratando o muco e ajudando a soltá-lo. 2 estratégias diferentes para o mesmo alvo. Ok, depois que a química faz a sua parte, entra a física. É aí que o dispositivo OFFO atua. Se os remédios amolecem o muco, ele é a equipe de limpeza que chega para tirar o entulho, sabe? Com vibrações, ele literalmente desgruda esse muco já mais solto das paredes dos pulmões, para que ele possa ser eliminado pela tosse. E é exatamente aqui que a história fica interessante e nos leva à pergunta-chave do estudo. Porque a gente já sabe que essa combinação de tratamentos funciona, mas a ciência mora nos detalhes. E o detalhe aqui é o tempo. Porque veja bem, que esses tratamentos funcionam a longo prazo, isso já é consenso. A grande questão aqui é outra. É sobre o agora. O que acontece nos pulmões naqueles minutinhos logo depois de inalar o remédio? E talvez o mais importante, qual deles prepara melhor o campo para a fisioterapia que vem logo em seguida? Será que a ordem e o tempo fazem diferença? E para responder essa pergunta, os cientistas montaram um experimento super bem bolado. Vamos dar uma olhada em como ele foi desenhado? O estudo contou com 30 crianças e adolescentes com fibrose cística. Eles foram divididos, de forma totalmente aleatória para não ter viés, em 2 times de 15, o time DNase e o time solução salina hipertônica. E o protocolo foi super metódico, quase um passo a passo de detetive. Primeiro, mediram a função pulmonar de todo mundo para ter um ponto de partida, o antes. Aí, cada grupo usou seu remédio e mediram de novo, para ver o efeito imediato da inalação. Depois, todo mundo fez a fisioterapia com o aparelho e, por fim, uma última medição para ver o resultado final. Cada etapa era uma foto do que estava acontecendo. E é aqui que a nossa história ganha um plot twist. Porque o que eles encontraram, bom, os resultados para cada time foram da água para o vinho. E um deles foi, para dizer o mínimo, inesperado. Vamos começar com as boas notícias. O pessoal do grupo da DNase. Para eles, o resultado foi, assim, um sucesso claro e imediato. O que essa tabela mostra é quase um efeito em cascata, super positivo. Logo depois de inalar a DNase, a resistência das vias aéreas diminuiu. Traduzindo isso, o ar começou a passar com muito mais facilidade. A respiração melhorou na hora. E o mais legal, depois da fisioterapia, o resultado ficou ainda melhor. Vitória clara. Agora, segura a respiração, porque quando a gente olha para o time da solução salina hipertônica, o roteiro muda completamente e é uma reviravolta bem contraintuitiva. E aqui está o choque. A solução salina não só não melhorou a resistência das vias aéreas, como ela piorou um indicador super importante, que mostra como estão as vias aéreas menores, lá no fundo do pulmão. A suspeita é que ela pode ter causado um fechamento temporário ali, um bronquioespasmo. Ou seja, o efeito imediato foi o oposto do que se esperava. Certo.
Então a gente tem, de um lado, um resultado excelente e do outro, um bem preocupante, pelo menos no curto prazo. Mas na prática, o que tudo isso significa para o tratamento diário da fibrose cística? Vamos resumir o que esse estudo trouxe de novo para a mesa. Primeiro, a adenease é tipo um desentupidor de efeito imediato. Ela abre caminho na hora e ainda deixa tudo preparado para a fisioterapia funcionar melhor. Já a solução salina hipertônica, apesar de seus benefícios a longo prazo, parece que logo de cara pode criar um obstáculo temporário, apertando as vias aéreas mais sensíveis. E não é só uma interpretação. Os próprios autores do estudo batem o martelo e dizem que os resultados reforçam aquela recomendação clássica: use a adenase uns 30 minutos antes da fisioterapia. Agora a gente entende cientificamente o porquê desse timing ser tão crucial. O quando é tão importante quanto o quê. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Se a diferença entre um bom resultado e um resultado adverso, mesmo que temporário, pode ser uma questão de minutos, será que o futuro da medicina personalizada vai ser ajustado não só para o dia, mas para o minuto? Uma precisão quase coreografada para cada paciente?